Seja contigo, graças a Deus. Quero orar junto com você. Sabe que o Espírito Santo ele fala a todo momento conosco, né? Quem crê nisso, diga amém. A todo momento. Mas muitas vezes nessa comunicação tem um probleminha. E é lógico, nunca é com o Espírito Santo. Esse probleminha às vezes é que nós estamos tão ocupados com algumas coisas e nossos ouvidos acabam se fechando e os nossos olhos acabam ficando, vamos assim dizer, embaraçado, né? E não consegue enxergar tudo exatamente o que o Espírito Santo quer falar com a gente. Isso acontece com você, comigo e com todos que realmente estão na situação de um processo de transformação na presença de Deus. Agora, o que nós temos que ter em nosso coração para entendermos todo esse esquema e sairmos vitoriosos? Por isso eu quero orar junto com você, para que os seus ouvidos, os seus olhos se abram, seus ouvidos abram também, para que você consiga entender o que acontece com você. Que a Bíblia é clara, não tem dúvidas da Bíblia. Feche seus olhos aí. Quero que você ore junto comigo, aí mesmo sentadinho aí. Meu Deus, meu Pai, sabemos que o Teu Espírito Santo foi enviado a nós, assim como Tu subiste, Jesus. No momento que Tu subiste aos céus, o Teu Espírito Santo desceu, e Ele está conosco, e Ele, Senhor, tem um trabalho maravilhoso, sendo feito, Senhor, através dEle, em nossas vidas, já fez em muitos irmãos nossos antepassados, e está continuando, Senhor, fazendo em nós. Espírito Santo, toca em nós, que os nossos ouvidos se abram, que os nossos olhos enxerguem nitidamente aquilo que Tu queres de nós, para esta geração, neste século que nós estamos vivendo, Senhor. Ó meu Pai, nesses últimos dias que vivemos aqui na terra, nós cremos, Senhor, pelos sinais, pela Tua palavra, que nós estamos vivendo os últimos dias na terra. Portanto, Senhor, nós precisamos, abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos, para ouvir exatamente o que o Teu Espírito quer de nós. Amém? Antes de começarmos a ler o versículo, eu quero deixar bem claro uma coisa para você. Independente se você crê no que eu vou falar ou não, isso não me interessa agora. Existe um fato verdadeiro, mesmo independente da sua fé, que nós temos o plano físico. Estou vendo aí o Marcelo sentadinho aí com um teninho aí, né, Marcelo? Foi lá pescar ontem, não sei se pegou peixe, mas foi, né? Estou vendo, né, outras pessoas aqui, o plano físico, você está me vendo, estou aqui, você está ouvindo, estou aqui, plano físico. Você já jantou hoje? Quem já jantou hoje? Ninguém. Então tá bom, vai jantar depois. Vai jantar depois, é o plano físico. Já trabalhou a semana para conquistar o seu dinheiro, para pagar suas contas. Isso é o plano físico. É o que você enxerga, que você apalpa. Se você for chutar a bola sem uma chuteira, você pode machucar o dedão. É plano físico, pode sangrar. Isso é plano físico. Mas tem o espiritual. Você tem um espírito dentro de você. Só para você entender, o Espírito Santo não se relaciona com a carne. O Espírito Santo não se conecta com a carne. Ele pode fazer uma obra na sua carne, na sua vida, sim, mas ele não se conecta. Ele se conecta com o seu espírito. Porque Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então eu quero que você entenda isso. Você é carne hoje, não sei quanto tempo você vai viver.
Meu pai já está com 87, né, pai? 88, ó. Já passou até um ano, né? Eu nem percebi. 88. Talvez você viva menos. Esse é o plano físico seu. E esse é o tempo que você tem para viver o espiritual acima do físico. Vocês estão me entendendo? Quem está entendendo, amém? É o tempo que você tem. Eu não sei quanto tempo você tem. Eu não sei quanto tempo eu tenho. Agora, como é que eu consigo isso? Como foi dito hoje aqui, através de religiosidade. O que é religiosidade? Religiosidade é as pessoas que gostam de viver a palavra de Deus certinha, do jeito que ela é. Religiosidade é aquele que tem uma aparência de fazer tudo certinho, mas é podre lá escondidinho no particular. É assim que os fariseus eram. Então, se você preza pela palavra de Deus e gosta de fazer as coisas direitinho, como ensina a palavra de Deus em obediência, você não é religioso, você é zeloso pela palavra de Deus e pelo que foi ensinado pelo Senhor desde Gênesis até Apocalipse. Agora, o carnal é religioso. O espiritual, aquele homem que é espiritual, entende as coisas espirituais, e ele não é religioso, ele gosta das coisas corretas, como a Bíblia ensina. Sabe, você não gosta de denominar tudo religioso, tem que tomar cuidado com isso, meu irmão. Nem todo mundo é religioso. Nem todo mundo é religioso porque gosta das coisas certinho. Nem tudo é religioso porque quer um nível um pouquinho a mais do que aquilo que a igreja do mundo está vivendo. Ele é espiritual. O religioso não ama. O religioso não sabe amar. O que tem o Espírito Santo ama. Aliás, é um fruto, faz parte do fruto do Espírito, que nós vamos ver daqui a pouquinho. Mas vamos lá então. Para a palavra de Deus. Você que tem a Bíblia, ou no celular, ou escrita aí. Aliás, eu acho que é muito interessante ter a Bíblia escrita em casa. Quem tem a Bíblia escrita em casa, no papel? Sabe por quê? De vez em quando eu vejo na internet aí, estão reescrevendo a Bíblia. Meu Deus, estou preocupado com isso. Reescrevendo a Bíblia. Quem está reescrevendo? Esses teólogos aí que acham que saber a Bíblia ele vai ser salvo? Tem um monte de teólogo que só porque sabe a Bíblia acha que vai ser salvo. E fica ensinando coisa errada. Tomar cuidado. Eu prefiro aquela originalzinha que está lá no papel. Não que é errado você ter no celular, porque eu tenho 4 no celular para me fazer comparação. 4. Nada de errado nisso. Mas vamos lá. Resultado da ação do Espírito Santo. Por que você acha que o Espírito Santo está morando dentro de você? Porque ele quer um resultado. Ele quer agir. Já foi falado aqui, Juarez, hoje mesmo foi falado, que o Espírito Santo te convence do pecado, da justiça e do juízo. É ele mesmo. Gente, quantas vezes já tentei fazer isso? Convencer a pessoa do pecado dela. Deu tudo errado. Só arrumei confusão. Opa. Só arrumei confusão. Mas quando o Espírito Santo entra e ele começa a fazer a obra na minha vida e na sua vida, é tudo diferente. O Espírito Santo tem um poder de convencimento maravilhoso. Ele age de formas que a gente nem imagina. Para mostrar para a gente, isso aqui não está bom, isso aqui precisa melhorar, isso aqui, você está no processo, mas você está
está atrapalhando o processo. Sempre com amor, convencendo, mostrando, usando outros irmãos para nos mostrar. Eu sei que tem gente, que é uma das coisas que nós vamos tratar aqui, tem um orgulhozinho aí enfiado dentro do coração. E não adianta você falar que não tem, porque você tem sim, porque eu também já tive, e de vez em quando ele quer voltar, como diz o caipira. E às vezes alguém chega e fala para você, escuta, ó, você tem que fazer isso, assim, está falando com amor, gente. Ninguém está apontando, ninguém está julgando, faz assim, 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 irmão. Se intrometendo na minha vida. Que bom se tivesse alguém sempre se intrometendo na minha vida para me ajudar e fazer eu melhorar na minha vida, mostrando aquilo que eu posso melhorar. Que bom quando tem isso. Que bom. Quem quer ter um Natan na vida aí? Alguém quer ter um Natan? Marcelo quer ter um Natan na sua vida? Não, mas não é o Natan, ele ali não. Natan profeta, aquele que foi lá, Davi, contou a história da ovelhinha para Davi, para pegar o Davi na curva. Quem quer ter um Natan na vida? Ninguém quer, gente. Ninguém gosta. O Natan é chato. Não sei, Natan, não, pelo amor de Deus. O profeta Natan é chato. Já vem esse chato falar as coisas que eu preciso melhorar. Mas, gente, o Espírito Santo está usando ele, você não percebe. Sabe por quê? Seu ouvido está tapado, seus olhos estão cegos. Sabe por quê? Você está vivendo na carne. E agora vamos entrar depois dessa introdução aí, vamos entrar né? Está escrito lá em 1 João 2,15, capítulo 2, versículo 15 até o 17. Olha o que está escrito lá. Não amem este mundo, nem as coisas que ele oferece, pois quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês. Gente, isso não é palavra minha, viu? Isso é o João lá que era assim com Jesus, ó. Porque o mundo oferece apenas o desejo intenso do prazer físico, o desejo intenso por tudo que vemos e o orgulho de nossas realizações e bens. Isso não provém do Pai, mas do mundo. Este mundo passa, e com ele tudo que as pessoas tanto desejam, mas quem faz o que agrada a Deus, vive para sempre. Para mim, viver para sempre é eternidade. Você entende como eternidade? Lindão, você entende como eternidade, viver para sempre? Então, o apóstolo João aí está mostrando aí certinho. Agora, o que eu quero mostrar para vocês? Eu quero mostrar para vocês, tá? Como é que funciona a nossa carne. Para você entrar na vida do Espírito, você tem que entender como é que funciona a sua carne. E a Bíblia esclarece para nós, está aqui, ó. Certo? O que acontece? Desejo intenso do prazer físico. Sua carne. O que a sua carne gosta de fazer? Comer bastante? Qual o prazer que você tem? Qual a situação, ou o que você usa para dar prazer para a sua carne? Que esse prazer ele só existe porque ele funciona, ele é gerado porque a carne está ali. O quê? Cigarro? Droga? Bebida alcoólica? Comer demais? Dançar? Então
existem várias coisas que se faz através da carne que gera adrenalina, gera ocitocina, e isso traz prazer. Então, qualquer coisa que gera isso, toma cuidado, meu irmão. Toma cuidado. O prazer sexual também. A Bíblia ensina claramente que o prazer sexual tem que ser realizado, é uma bênção de Deus. Quem concorda, diga amém. É uma bênção de Deus, foi Deus que fez assim. Mas quando e com quem eu tenho que ter, ou você tem que ter esse prazer? Com o seu marido. Você, mulher, com seu marido, mulher com seu esposo. Fim de papo. Mas a nossa carne nunca vai se saciar, a nossa carne nunca vai se contentar com aquilo que Deus dá para a gente, porque a carne quer mais, a carne nunca vai ser saciada, meu amado, minha irmã, nunca, com as coisas desse mundo. Você pode enfiar o mundo inteiro dentro de você, você não vai ser satisfeito. Você pode ter uma casa, ter 2, ter 10, ter 20, ter o melhor carro na sua garagem, conta com bilhões, não adianta, você vai ser infeliz. Porque a carne é que está buscando, é a carne que está mandando. O apóstolo Paulo fala, o espírito milita contra a carne, a carne contra o espírito, é uma guerra. Uma guerra. Qual outro ponto? Os olhos. Quantas vezes você mulher, passa numa vitrine, nada contra, meu filho. Puxa vida, que tênis lindo, até assim, ó. É errado comprar um tênis? Não é disso que eu estou falando. Mas nossos olhos, os olhos nossos, é tudo que ele vê, ele quer. É claro, é visível isso. O menino que é, o solteiro que é jovem, oxa, que irmãzinha bonita, essa podia ser minha mulher, hein? É os olhos dele que está. Já não posso dizer a mesma coisa para o homem casado, né? Porque o homem casado ele tem que olhar para dele. Não vou entrar no mérito da questão aqui, porque a pregação não vai para esse lado. Mas é os olhos. Puxa, que carrão, hein? Se eu tivesse um carrão desse. Que casa linda daquele irmão. Também quero. É por isso que na internet só existe gente ostentando. Gente, eu fico tão irritado, tão triste ao mesmo tempo, eu fico tudo junto, triste e irritado, quando eu vejo aquelas pessoas se ostentando na internet com um monte de coisa no rosto, no pescoço, tudo de ouro, não sei o quê, papai, carrão, não sei o quê. Ostentação, olho, o que o olho vê, ele quer. O olho deseja. É o apóstolo João que está falando sobre isso aí. Acabamos de ler aqui agora. E o outro ponto, soberba, o orgulho da vida. Irmão, deixa eu só contar um segredinho para você. Você sabe por que Satanás caiu? Qual foi o principal pecado dele? Você fala assim, ele se rebelou contra Deus. Não vou falar o principal pecado, mas a raiz do pecado dele. Ele olhava para o espelho, nossa, mas eu sou lindo mesmo. Não, puxa vida, olha só, olha. Ó só, olha que nariz lindo, olhos verdes, puxa vida. Vaidade, cuidado com a vaidade, porque a vaidade é prima do orgulho, viu? É ali juntinho, viu? Aí ele se encheu, peraí, eu posso tomar o lugar de Deus, ser um Deus também? Esqueceu que ele foi criado por Deus. O orgulho cega. Para com essa porcaria do seu orgulho. Se é para pedir perdão, pede. Se é para perdoar, perdoa, e fim de papo. E seja uma pessoa que realmente reflita Cristo nas suas atitudes. Que esse orgulho que Satanás
gerou e fez vir para a humanidade, não esteja em você. Então, esses 3 pontos acontecem numa vida da pessoa, quando ela fica olhando para o mundo, fica olhando e desejando, tal, e é a carne que está tomando conta, é a natureza humana tomando conta dele. Herança de Adão. Você recebeu isso de Adão. Né? Agora vamos lá só fazer um paralelo para você entender o que eu estou falando, que João fala aqui em 1 João e que já foi descrito lá em Gênesis. Vamos lá dar uma olhada em Gênesis capítulo 3, versículo 5. Olha o que está escrito. Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão, e como Deus conhecerão o bem e o mal. A mulher viu, olha lá, os olhos. Ela viu que a árvore era linda. Cuidado, meu irmão, nem tudo que é lindo é bom, viu? Cuidado que nem tudo que é lindo é bom. Porque até Samuel foi na casa de Jessé, obrigado, foi na casa de Jessé, e viu lá todos os filhos, aí chegou Eliabe, cara grandão, fortão, com arma de guerra. Aí Samuel, é esse aí que vai reinar. Porque ele tinha tido uma experiência anterior com Saul, né? Saul, ele era um cara grandão, um cara forte, certo? Não, é esse aí. Aí Deus fala, não, eu o rejeitei. Aí veio Davi, um menino, talvez pequenininho na época, lá, menino que cuidava das ovelhas. É esse que eu escolhi. Então nossa visão é muito distorcida com respeito às coisas. Então quando você vê algo, presta atenção, meu irmão. Confronte com a palavra de Deus. Olhe para aquilo que realmente está sendo oferecido para você, porque tudo que é lindo, tudo que parece bom, cuidado, não é bom. Toma cuidado. E que seu fruto parecia delicioso. Aí, ó. Quem gosta de uva aí? Quem gosta de uva? Nossa, gente, é delicioso, né? De vez em quando Davi, agora acho que não vai ter mais, mas Davi levava umas uvas lá que ele fazia lá no projeto dele que eles têm lá na Unesp. Gente, aquilo não é bom, aquilo é maravilhoso. Então, muitas vezes o sabor, aquilo que é delicioso, e isso é apresentado diariamente na internet para a gente. Isso aqui que é lindo e maravilhoso, isso que é delicioso, isso aqui que é bom. Exatamente como o diabo ofereceu para Cristo. Se você me adorar, cara, todos esses reinos da terra eu te dou. Se você prostrar e me adorar, eu te dou tudo. Olha só, veja, olha daqui, olha que gostoso. Olha lá, Jesus, você vai ficar com tudo quanto é mulherada que você quiser. Dá uma olhada, uma mais linda que a outra. Mas Jesus falou, não. Eu só vou adorar o meu Deus. Então, aquilo que é delicioso, aquilo que é bom. Tem gente que deixa de fazer tudo para ter um momento de delícia. E aí, desejou a sabedoria que lhe daria. Quer dizer, ela ia ter uma recompensa. Além de ser linda a árvore, era deliciosa e ainda tem uma recompensa. Quer dizer, você vai ter uma sabedoria como Deus. Aqui entra o orgulho e a soberba da vida. Mas na verdade tinha tudo atrás dessa tramóia, um grande engano.
Um grande engano, uma grande mentira, que destruiu o relacionamento de Adão e Eva com Deus, destruiu a habitação que Deus tinha feito para eles morarem. Eu tenho no meu coração, não está escrito em lugar nisso, que Deus queria transformar a terra inteira num jardim. E milhares de pessoas vindo de Adão e Eva iam viver nesse jardim. Mas o primeiro jardim deu para trás. Aí virou o que nós temos hoje. Todas as coisas que existiam naquela época, que abençoava e que protegia a terra, que era a própria presença de Deus, desapareceu. Tem uma passagem em Gênesis, que fala que a terra era assim, em volta da terra inteirinha existia uma névoa, uma umidade. Eu fico imaginando, como se fosse uma geladeira, né? Que conservava tudo que tinha dentro. Desapareceu. Erva daninha, gente. Erva daninha não tinha antes. Aliás, eu vou aproveitar aqui e fazer um ganchinho, que a maconha também não tinha. Porque maconha é erva daninha. Não vem falar que Deus criou a maconha, que eu vou arrumar confusão comigo. A maconha veio depois da queda de Adão e Eva. Não foi Deus que fez a maconha, não, viu? Para destruir as vidas das pessoas assim? Não é a origem de Deus. Você me desculpa, mas não é. Não concordo. Deus fez tudo para abençoar o homem, mas por conta de todas as situações aqui, perdeu-se tudo. Aliás, a maconha dá prazer, né? Você sabe que dá prazer. Eu trabalhei em alguns eventos, já contei isso várias vezes, mas vou contar de novo. Como diz o Juarez, tem que repetir. Tem que ser enfadonho, repetir. E eu vi os jovens e as jovens chegando no ambulatório, e a gente estava ali para não deixar morrer, porque a coisa chegava complicado. Você sabe o que os homens faziam? Os homens drogavam as mulheres para depois fazer o que quisessem com elas. E nós percebemos o lance. Aí o que a gente fazia? A moça ficava no ambulatório a noite inteira, né? Não deixava embora. Nós protegíamos a moça. Depois dava um jeitinho de ligar para o pai e para a mãe, vamos, o pai e a mãe vêm buscar. E as outras pessoas usavam e dava prazer. Teve um cara que pulou de cima de uma árvore, acho que de 5, 6 metros. O pé dele veio parar no meio da canela. Ele chegou rindo para a gente. Meu Deus do céu, esse cara não está sentindo dor. O que está acontecendo? O pé dele veio parar aqui. Porque ele cismou que era um morcego. Depois que usou. Porque dá prazer. Prazer através da carne. Então a carne atrapalha muito. Bom, dito isso, só para você entender como é que funciona, agora vamos para o espírito partir para o outro lado, né? Vamos lá. Diante dessa situação, é melhor estar com os olhos fechados para muitas coisas do mundo. É melhor você nem olhar. Porque não vai chamar a sua atenção, vai te atrair e você vai querer. Porque a carne ela é sem vergonha. A nossa carne é sem vergonha e nos engana. Tá? Romanos 8 e 9. O que está escrito aqui? Por isso aqueles que ainda estão sob o domínio da sua natureza humana não podem agradar a Deus. Irmãos, eu gostaria tanto que ficasse hoje aqui um divisor de água no seu coração, na sua mente. O antes dessa palavra, que não é minha, é do Senhor, é do Espírito Santo, não sou eu, mas ficasse um divisor de água na sua vida, para você mudar algumas coisas. Para você pelo menos querer mudar algumas coisas.
Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana. Eu ouço um glória a Deus aí? Fraco demais. Eu vou ler de novo. Vou dar uma de Manuel Mário agora. Só que eu sou mais devagarzinho. Tira o microfone para falar. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana. Eu não sei até que ponto é verdade que você falou isso, mas pelo menos você falou, e o que sai de você, palavra, o Espírito Santo pega e vai fazer. Ou, se está meio, se está 80%, ele vai completar. Porque o Espírito Santo é assim. Nós temos que falar palavras que estão na palavra de Deus e que realmente acontecem em nossas vidas. Eu não sou controlado pela natureza humana. Você está profetizando, você está falando. E como eu até esqueci de falar, o que você faz no reino físico reflete no espiritual. O que você faz no espiritual reflete no físico. Você não é só carne para viver só na carne. Deus colocou um espírito em você para que você se relacione com o Espírito de Deus e viva o que o Espírito quer que você viva. Que sem sombra de dúvida é muito melhor. É insubstituível. O que mais está escrito aqui? Mas se o Espírito de fato... Mas pelo Espírito, desculpa, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Habita em vocês? Já foi falado isso aqui, esses dias passaram aqui. O Espírito de Deus habita em mim. Porque eu sou bonzão? Porque conheço a Bíblia inteira? Não, porque eu mereço. Gente, não cai nessas baboseiras, isso não existe. O Espírito de Deus habita em você, porque um dia você creu em Jesus, e porque Deus nos ama. Só por isso. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Sabe, irmãos, esses dias eu vi uma mensagem, eu achei muito gostoso o que eu vi. Eu já li essa passagem, nem sei quantas vezes eu li essa passagem, mas a pessoa falou algo muito maravilhoso, Deus usou ela. Aquela passagem de Ezequiel, que o Espírito de Deus fala com ele e manda ele entrar dentro de um rio. Ele anda uma certa distância e as águas chegam nos artelhos, aqui no tornozelo. Ele anda outra distância, chega até na cintura, outra distância até nos lombos, até onde não dá mais pé, não, a profundidade é muito grande. E ele fala o seguinte, eu acho muito interessante, que enquanto nós estamos andando nos artérios, nós temos o controle. E enquanto nós estamos andando nos artérios, só aqui, ou até na cintura, nós temos o controle, e tem parte nossa exposta. Está fácil para o inimigo atingir. Mas quando você chega num lugar onde dá profundidade e você afunda, que inimigo vai te enxergar dentro do rio do Senhor? Para te atingir, para fazer a sua casa cair, para te derrubar. Nenhum, porque ele não vai te enxergar, porque tudo que está em sua volta, tudo que é de você, reflete a Cristo. Você acha que o inimigo vai chegar, olhar para você, tendo Cristo? Não, com isso eu não posso mexer, tem Jesus Cristo. Não, Jesus Cristo está nele, deixa eu ir embora. É isso que vai acontecer, meu irmão. É isso. Muitas vezes nós entramos no rio, sim, glória a Deus. Mas eu não sei medir a altura que está o rio, onde está em você. Se está no joelho, se está
aqui, se está nos ombros, se já cobriu tudo. Mas é você que tem que ver. E sabe o que acontece? Quando você está nos artérios, gente, a sua carne está dominando você. Tem coisa da sua carne que está te dominando. A natureza humana está dominando. O que acontece quando você faz o batismo? O que acontece quando você faz o batismo? Você é emergido na água. O que isso significa? O velho homem de carne morreu. Não tem relação nenhuma, né? Vocês acham que não tem relação nenhuma? Parece, nossa, totalmente coisa diferente que o Zé Alberto está falando. Não, é isso mesmo. O que mais? Vamos ver. Vamos lá, vamos ver o que está aqui. E aí o seguinte, que benefícios que eu tenho do Espírito? O que você recebe quando você tem o Espírito, quando você está com o Espírito Santo, quando você quer viver isso? O que você recebe? O que você tem? Lá em Romanos 8:10, que está escrito: uma vez que Cristo habita em vocês, digo amém. Embora o corpo morra por causa do pecado, o Espírito lhe dá vida. Oh, glória a Deus. Eu tenho vida de Deus em mim. Você tem vida de Deus em você, irmãos. E aí você procura achar alguma maneira de se sentir importante. Para com isso, meu irmão, você já é importante, você tem a vida de Deus em você. Desculpa se eu estou gritando, mas isso é muito forte. Aonde eu ando, eu tenho Deus, eu carrego Deus dentro de mim, você também carrega Deus dentro de você. Você não precisa fazer mais nada para se sentir importante. Você não precisa se parecer com ninguém, você tem que se parecer só com Cristo. Você estava morto nos teus pecados. Eu estava morto nos meus pecados. E o Espírito de Deus me deu vida, me ressuscitou para viver uma nova vida. Não uma vida baseada na natureza humana, mas uma vida baseada no Espírito de Deus que habita em mim. Porque vocês foram declarados justos diante de Deus. Oh, glória a Deus. Eu sou justo, não por minhas obras, mas eu sou justo porque Jesus Cristo me justificou. Eu sou justo porque eu sou bonzão? Não, é porque Deus é bom. E aí eu vou voltar a querer comer as migalhas que Satanás usa lá no mundo para me oferecer, para trocar por isso. Esaú perdeu o direito da primogenitura por causa de um prato de lentilha. Perdeu tudo, era com ele que Deus queria tratar. Foi para Jacó. Porque preferiu um momento para saciar a carne, para saciar o prazer de comer, porque veio da caça cansado e com fome. Pois em Cristo Jesus, a lei do Espírito que dá vida, os libertou da lei do pecado. Oh, glória!